Boa noite, Ingrid. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Ateliê Mão da Terra, Salvador. Seja bem-vindo. S mais Che, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, gente. Vamos falar hoje aqui sobre comunicare. Sejam bem-vindos. Nada, é um prazer. Convida aí amigos. Nós vamos falar algumas coisas bem curiosas aqui hoje. Muito bem. Aguardando um pouquinho aqui a galera chegar. 2 minutinhos, nós estamos iniciando. Seja bem-vinda, Sami. Ana Vila, seja bem-vinda. Tudo bem? Dentro de um minutinho estamos iniciando, gente. Ítalo, seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Vamos lá, gente. 20h30, vamos iniciar. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Nessa 1 hora. A minha expectativa é agregar um valor extraordinário a você, tá? Que está aqui. Muito bem, vamos falar sobre comunicare, comunicação com o cliente, encantos e absurdos, né? Eu não sei se você sabe, mas eu particularmente gosto muito da origem das palavras. Tem um dicionário, esqueci o autor aqui, fala a origem das palavras, ela esclarece muito, né? A gente entender a terminologia. A palavra comunicação vem do latim, comunicare. E ele tem um conceito curioso. Comunicare quer dizer pôr em comum, né? É uma via de mão dupla. Eu sempre digo o seguinte: comunicação não é aviso pendurado na parede. A boa comunicação subtende-se que o outro lado compreendeu a comunicação, ainda que ele não concorde, mas é preciso ter a compreensão, porque senão não há a comunicação, né? Em consultoria eu sempre digo para o meu pessoal o seguinte: às vezes quando nós enviamos uma proposta, passo mensagem, né? Olá, tudo bem? Para ter a certeza que o outro lado recebeu a comunicação. Porque quando você passa uma informação, uma, entre aspas, comunicação,
a sua missão não está concluída, principalmente quando se trata de cliente. Porque isso pode ir numa caixa de spam, pode acontecer isso, no WhatsApp ocorre muito, né? Porque rola e aí a pessoa não recebe a informação. E se o cliente não está bem informado, não é comunicado, o problema é seu como fornecedor. Então, muita atenção com essa questão, com o conceito, a origem da palavra comunicação, que é comunicare, né? A questão da comunicação, eu tive a oportunidade, uns 3 anos mais ou menos, ler um artigo de um especialista americano, onde ele trazia dados interessantes que dizia, o que eu concordo intuitivamente, não tenho pesquisa sobre isso, que a comunicação continua sendo o maior problema das empresas, né? Eu concordo com isso. Eu acredito que, por exemplo, a gente pode ter aumentado a velocidade, as ferramentas, os instrumentos, né? Hoje a gente está fazendo treinamento EAD, muita ferramenta, nós estamos aqui no Instagram, nos comunicamos, a velocidade com que as coisas, a informação sai de qualquer lugar e chega quase que de forma instantânea em qualquer lugar do planeta, basta você ter uma internet, né? Isso é inegável. Entretanto, a gente tem que questionar a qualidade da comunicação. Isso é uma outra coisa, né? Uma coisa é velocidade, outra coisa é a qualidade da comunicação. É aí que reside o grande problema. E quando isso acontece em relação ao cliente, significa perda de relacionamento, perda de venda e muita perda de modo geral, né? O maior problema, um problema gravíssimo na comunicação, que eu percebo como um consultor de forma prática mesmo, é a falta de atenção das pessoas, né? Atenção é um problema sério. As pessoas, por exemplo, hoje em dia, eu sempre falo o famoso WhatsApp, o Zap, né? Eu coleciono fotos. Agora está mais difícil, mas os shoppings estão reabrindo, né? Eu gosto muito de colecionar as fotos que eu tenho, que normalmente quando a gente está em um shopping center tem aqueles quiosques, né? Vendendo tudo, óculos e tal, uma série de coisas em todos os grandes shopping centers. E normalmente o que é que acontece? Você está passando uma grande parte das vezes, os vendedoras que estão ali dentro, eles estão desfocados, estão ali, ó, ligadão no celular, né? E o cliente está passando. No fim do dia, um supervisor, o dono do empreendimento, chega lá e fulano, como é que foi o dia? Ah, dona fulana, o dia não foi muito bom não, o movimento foi fraco. Fraco é essa pessoa, né? Porque os clientes estão passando, estão olhando e ela está desfocada ali no celular, né? Então esse problema, a falta de atenção, outro ponto muito característico. Quem aqui nunca foi vítima, por exemplo, de um caixa de supermercado, em qualquer lugar, de um caixa, a pessoa perguntar 2 a 3 vezes até a mesma coisa. Ah, você vai pagar no cartão? Então, minha filha, eu já falei a você que eu vou pagar dessa maneira. E a pergunta 2, 3 vezes a mesma coisa. Total falta de atenção com as coisas. Por exemplo, eu sou vegetariano e eu sempre digo, eu já estou acostumado, já estou vacinado para os erros, né? É incrível isso. Eu chego em restaurantes aí pelo Brasil afora, aí eu tenho todo o cuidado didático, eu chego à noite, olha, por favor, eu quero um sanduíche americano. Agora um detalhe, eu sou vegetariano, então, por favor, não coloca presunto, né? E aí eu não acredito, que já tomei muita pancada, aí faço a inspeção e pelo menos 30% das vezes vem errado. As pessoas não escutam, não estão atentas ao trabalho, né? Eu sempre comparo o motorista que tem aquele aviso clássico nos ônibus, né? Fale com o motorista apenas o indispensável. E é verdade. Por que razão você deve falar com o motorista do ônibus indispensável? Porque qualquer diálogo, qualquer comunicação vai perder atenção. Então, um dos problemas sérios é a falta de atenção.
a falta de atenção gera uma série de problemas para o cliente. Então, foco, atenção entrou em campo, nada mais importante do que o seu trabalho. Imagine se um piloto de avião perde o foco. O que é que vai acontecer, né? Essa falta de atenção, eu coleciono muitas situações. Eu me lembro uma vez descendo em Guarulhos, lá em São Paulo, uma coisa pitoresca, né? Que isso até foi uma lição para mim extraordinária. Eu salto do ônibus, normalmente a empresa vai lá, alguém está dizendo, você acha que esta falta de atenção é pior em Salvador? Não, Ana. Sobre isso é uma pergunta recorrente, eu estendo até para a questão de qualidade. A ausência de qualidade, de atenção, de encantamento, é um fenômeno que existe. Eu conheço todo o Brasil, já fiz trabalho em tudo que é lugar. Eu não acredito que tem um local ou outro que tenha qualidade e outro não tem, né? Na verdade, não vamos confundir isso com um fenômeno cultural, mais assim, tranquilo. Por exemplo, o paulista é todo preciso, é dinâmico, mas o calor humano precisa dar uma pitada. Já o baiano tem aquele calor humano, o carioca, cada um tem uma característica cultural. Mas essa falta de atenção você encontra em qualquer lugar. É uma questão de foco, falta de brilho, falta de vontade de fazer aquele trabalho, né? Tá lá olhando para o relógio, hoje dá 8 horas, não dá 5. Então eu não diria caracterizar uma cidade como falta de atenção ou não, tá certo? Mas muito bem, então eu falei em São Paulo, infelizmente é generalizado, não é regional, exato, Suzy, é a minha percepção como fazendo trabalhos por aí também, eu concordo com isso. E eu, como eu estava dizendo, desci Guarulhos, e normalmente a empresa manda um profissional, um motorista, e tem aquelas famosas placazinhas, né? E tem lá Sérgio Almeida, alguém botou Sérgio Almeida, e pronto, eu cheguei, bom dia, como vai? Sou Sérgio Almeida, peguei o carro e me levou. Quando estava mais ou menos assim, quase 1 quilômetro, eu sinto o motorista meio nervoso, né? E olhou para mim e chegou, olhou assim, desculpe o senhor perguntar, o senhor é de origem japonesa, alguma coisa, é primo desse pessoal? Eu disse, não, por que você está me perguntando? Não, é porque eu vim pegar um senhor aqui que tem um aniversário e toda a família é japonesa, eles são de 6 e o nome é Sérgio Almeida. Eu disse, eu não pareço nada com japonês. Ele olhou, mas é verdade. E aí a conclusão, era um outro Sérgio Almeida, né? E ele levou esse tempo todo para me dizer, e aí foi um case da falta de atenção, a falta de cuidado. Ele tinha uma imagem, tinha uma foto, tinha informação, mas errou pela falta de atenção e coragem. Terminou voltando para eu pegar o meu outro motorista e o Sérgio Almeida japonês estava chegando lá. Uma coisa curiosa também, né? Também esses casos da vida, eu estava em São Paulo, no interior, na época de dezembro, estava com 2 agendas no interior de São Paulo, bem apertadas, saí de uma convenção e fui para outra, e o local dava mais ou menos umas 2 horas de viagem, eu saí com 3 horas. Não dá para fazer, a gente planejou com o motorista, tudo perfeito, tudo bem, vamos lá, e tá, entrei no carro e foi. Ele saiu de um hotel fazenda, virou à direita e foi. Viajou, depois de 1 hora, ele também meio inquieto, né? Olhou, peraí, eu vou parar para dar uma olhada aqui. Eu disse, o que foi, meu amigo? Ele, senhor, eu acho que eu errei a direção. Era para pegar a esquerda, eu peguei a direita. Eu disse, meu Deus do céu, eu não acredito em uma miséria dessa. Pois é, o cara, motorista, profissional, estava lá, ele sabia, ele errou a direção. Resultado, eu caminhei 1 hora, 2 horas, eu cheguei atrasado na convenção da empresa, 1h30. Gente, eu perdi uns 10 anos de vida ali, ligando para o RH, me desculpando, e foi terrível, eu precisei de uma capacidade, e eles tiveram que alterar
toda uma convenção, né? A minha posição para que eu chegasse já no final e fizesse a minha palestra. Então eu estou mostrando essa situação para mostrar a consequência da falta de atenção, né? A consequência da falta de atenção. Uma outra coisa séria também, quando a gente trata de comunicação, é a questão do que eu chamo funcionário papagaio. É aquele que pega uma informação, não processa, e muitas vezes, a maioria das vezes, a culpa não é dele, é da empresa. Não é porque vê o cara como um papagaio, não mostra a essência, como um professor em uma sala de aula. Você tem que mostrar qual é a importância da matemática, da química, da história, para gerar uma motivação. Até isso, hoje, em todos os meus treinamentos de atendimento, relacionamento, eu mostro a raiz, por que a pessoa deve ser um encantador de cliente, não é simplesmente botar uma norma no peito, você tem que dar uma motivação profunda. Nesses tempos aí, por exemplo, eu sou da cidade de Salvador e me contaram duas histórias recentemente da Ceazinha, um centro de abastecimento, onde o segurança tá entrando duas pessoas, ele para e de repente uma pessoa sai andando. E depois alguém estava comentando na rede social que aconteceu de novo. Aí foi feito o esclarecimento. Qual era o problema? Deram a orientação a ele que não podia entrar duas pessoas no carro ao mesmo tempo, né? Não pode entrar duas pessoas. E, muito bem, o próprio segurança resolveu o problema. Ele orientava quem chegava a dizer assim, não pode entrar duas pessoas, né? Porque aí a minha sugestão é que o seu salte uma, entra a pé e se encontra lá dentro. Gente, a orientação era para não poderia entrar duas pessoas ao mesmo tempo, da mesma família, no estabelecimento. Então, olha a meia informação, o meio treinamento, a consequência disso, o cara inocentemente encontrou. O problema não é não entrar duas, tudo bem, salta um e vai andando. Veja o nível de estupidez que as coisas acontecem, né? Exatamente. Então, como é que isso pode acontecer, né? Então, é por falta de informação, na hora da comunicar ao colaborador, ao cliente interno, fazer com que ele compreenda verdadeiramente a mensagem, porque senão ele vai ter uma performance ruim e, consequentemente, vai desencantar o cliente ou fazer um trabalho ruim. Uma outra questão também que eu gostaria de chamar a atenção é a questão da integridade. A credibilidade e a ética, isso a gente hoje vê muito na rede social. Por favor, não passe informação, fake news, se você não sabe a origem, né? Um pôster, me apareceu uma situação, certa vez, até de um seguidor meu, aí eu de repente fui no material dele e vi lá vários pôsteres meus, produzidos e tal, aí ele reproduzia, só tinha um detalhe. A gente normalmente bota assinatura, eu sempre faço isso por uma questão ética. Todo o meu produto é original, tem lá Sérgio Almeida Clientologia. Quando não é, eu coloco autor desconhecido ou coloco o autor. Esse é um posicionamento ético, né, que precisamos trabalhar. E essa pessoa simplesmente tinha um trabalho de cortar o post e botar. Eu disse, fulano, por que você faz? Porque eu tenho um direito, eu gostei e tal. Eu disse, mas rapaz, tem uma autoria. Respeita a autoria, eu não tenho nada contra, produza tudo, reproduza sem problema nenhum, mas coloque a autoria. É um consultor que pega uma informação de outro, é um vendedor, pega de outro e não fala da fonte. Então isso é feio. Isso é feio, sabe por quê? Porque, ou queira ou não, o errado, as pessoas percebem. E aí você perde a coisa mais importante que tem, principalmente no relacionamento com o cliente, a confiança, a credibilidade. Então, integridade
é muito importante. Não fala o que você não sabe, não fala o que não tem certeza. E se você usa o material de alguém, informa, né, de quem é a fonte. Muito bem, uma outra questão, questões pontuais do comunicar, e essa é a nossa promessa hoje aqui, né? Sobre a forma e o conteúdo. O que é mais importante? Essa é uma dica muito interessante que eu te dou, né? Bem pragmática. O que é mais importante? A forma ou o conteúdo na comunicação? Particularmente com cliente externo ou com cliente externo? Qualquer pessoa, mas nós estamos com foco no cliente. O que é mais importante? A forma ou o conteúdo? Me responda rapidamente. Quem respondeu forma está correto. Conteúdo é importante, claro que é importante, daqui a pouco falo. Mas se tiver de escolher, a forma é melhor, é mais importante. Tem gente que diz não e o cliente sai encantado. Tem gente que diz sim e o cliente sai revoltado, né? Aquela história, eu fiz o que o senhor pediu, é uma exceção e tal. Olha, mas não peça de novo não, viu? Isso é um abuso. Tá dando o que o cliente quer e está agredindo ele. O outro diz, senhor, desculpe com toda a gentileza, não é possível fazer isso, por aquilo, né? Pois não, eu compreendo perfeitamente, tá certo? Então a forma é muito mais importante do que o conteúdo. Me permitam aqui o palavrão, não faz parte do meu dicionário, normalmente não uso, mas é uma questão didática. Peço licença aqui a você, entre aspas, tá? Usar 3 palavras para demonstrar essa tese que eu acabo de falar aqui com você. A palavra é filho da puta. Essa palavra, essas 3 palavras podem significar coisas totalmente opostas. Como, Sérgio? De repente, um cara, um cidadão bem querido que joga uma pelada por aí com os colegas e tal, e de repente ele some, não aparece mais, toda quarta-feira de noite, ninguém, cadê fulano? Não sei, eu acho que ele foi para os Estados Unidos, ninguém sabe. Um mês depois, quando a pelada começa, né, o jogo do futebol lá, society, aí alguém vê, ele chega lá com a chuteira na mão, chega o pessoal vê de longe, ele é bem querido. Ó, quem tá ali, fulano de tal, filha da puta, vai lá e dá um abraço nele. Gente, isso é um carinho fenomenal, né? Aquele mesmo grupo acaba pelado, o futebol society, de repente pega o carro, vai dar uma volta, aí tem um outro que vai quase que bate, dá uma fechada nele, alguém abre o vidro e grita, filho da puta! As mesmas palavras, significados opostos, né? Totalmente opostos, né? Fora de 2 contextos diferentes. O importante não é o texto, o importante é o contexto. Então, sendo assim, com isso fica demonstrado que a forma é mais importante do que o conteúdo. Eu sempre falo, eu tenho uma cachorrinha chamada Sofia. Os animais, eles entendem essa linguagem natural da forma, não do conteúdo. O animal não sabe russo, inglês, português, espanhol, nada. Ele tem sentimento, tem intuição. Eu tenho uma cachorrinha, Sofia, eu brinco com ela, quando eu chego para ela, Sofia, você é a cachorra mais feia que eu já vi em minha vida, Sofia. Eu nunca vi uma cachorra tão feinha igual a você. E ela com o rabinho assim, toda alegre. E se de repente eu chego para ela, Sofia, você é linda, eu nunca vi uma cachorra tão bonita igual a você. Ela olha, se manda, bota o rabo entre as pernas e vai para debaixo da cama. Por quê? A linguagem que Sofia sabe, é a linguagem da natureza, é a linguagem da forma. Então, isso em atendimento, em relacionamento, é muito comum. Tem gente que mata a venda, mata relacionamento, mesmo tendo razão, mas não tem jeito, não sabe fazer as coisas, tá claro? Então, gente, forma é muito mais importante do que conteúdo.
Mas Sérgio, então quer dizer que conteúdo é desprezível? Não, de jeito nenhum. Eu disse que o outro é mais importante, mas o outro não. Conteúdo, claro que sim, trabalho o conteúdo direitinho. Tem uma frase muito famosa que eu gosto de citar para dizer que o conteúdo é importante. Diz que num reino aí antigo tinha um gráfico que mandou rodar um panfleto e distribuíram na cidade. Quando pegaram esse panfleto, mandaram prender ele para guilhotinar, porque estava escrito lá no texto que ele distribuiu. Matar o rei não é crime. Ave Maria, um subversivo, vamos matar. E ele tinha um bom advogado de defesa, amigo do rei. Aí demonstraram a ele que foi o ajudante, que o texto era matar o rei não, vírgula, é crime. Então, uma vírgula muda o contexto totalmente. Presta atenção, matar o rei não é crime. Está mandando matar. Matar o rei não, vírgula, é crime. Muda tudo. Então, conteúdo também é importante, claro, né? E ele se safou, não morreu, coitado do auxiliar que foi para outra dimensão. Muito bem. Outro aspecto, quando a gente fala sobre isso, sobre a forma, é importante chamar a atenção de um atributo fundamental que é a gentileza. A gentileza que está inerentemente ligada à forma, né? A gentileza com que a gente se manifesta. Uma outra questão também para ter uma comunicare boa, perfeita, né, de alta performance é a escuta, a arte da escuta. Essa ciência que está tão desprezada, né? Que as pessoas não têm a capacidade de escutar, elas são automatizadas, não têm a paciência de escutar o cliente. E eu chamo a atenção que não se escuta só com o ouvido, se escuta também com os olhos, gente. Escuta-se comportamento. Tenho uma historinha, tá? Eu estava em Mato Grosso fazendo uma palestra lá e estava com meu tênis, esqueci a minha meia esportiva e de repente no hotel embaixo tinha uma galeria que tinha uma loja e aí eu fui lá olhar uma meia, né? E de repente eu olhei a meia, fiquei parado assim, a moça encostou, boa tarde senhor, não sei o que lá, tá, tudo bem, tudo bem. A meia e tal. Aí eu olhei, ela disse, aqui tá R$6. E de repente eu não disse nada, ela chegou e disse para mim, eu faço 5 para o senhor. E eu não disse nada, continuei olhando, de repente disse, olha, 3 à vista o senhor leva. Aí eu não me contive, eu gosto muito de dar consultoria no varejo, aí eu chamei e disse, vem cá, me diz o seguinte, não me leve a mal não. Mas eu te perguntei alguma coisa. Eu tô com cara de miserável que eu não posso pagar R$5 pela meia. Eu disse, minha filha, não se antecipe assim. Você tem certeza que eu estava em dúvida que minha preocupação era preço? Você nem conversou comigo. Olha a afobação, não é verdade? Então, pelo amor, é uma comunicação terrível, que ele não percebe o outro, ele vai deduzindo e vai fazendo, desculpe, merda em cima de merda, e não tem uma performance adequada, porque não tem a capacidade nem de escutar com o ouvido, fazer perguntas abertas, muito menos observar o comportamento do cliente, né? Essa angústia de vender de qualquer maneira. Então isso é importante, escutar. Se Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, no mínimo ele está sinalizando, escute o dobro do que você fala. A arte de escutar é fundamental. A gente precisa, não pode se falar em encantamento de cliente, não é possível se falar em oferecer ao cliente uma experiência extraordinária se a gente não desenvolve a arte da escuta. Não é possível isso, né? E quando a gente fala em arte de escuta, é preciso chamar a atenção da empatia, que no meu entendimento, como estudioso há 30 anos e mais de 5.000 horas de consultoria, eu digo sem medo de errar que é a principal característica de um profissional encantador.
né? Hoje em dia, a capacidade de se pôr no lugar do outro. E, evidentemente, para ele se pôr no lugar do outro, ele tem que escutar. Isso é um requisito, né? Por exemplo, é muito comum, eu tenho uma escola de encantadores, essa semana teve uma discussão interessante, que um rapaz, o Rafael, de Anápolis, de Goiás, muito interessado, ele falando, puxa vida, contando a história da empatia, que ele começou a praticá-la, que aprendeu na escola, e ele passou um WhatsApp, disse que a cunhada dela, em algum momento, falou baixinho. Como tem uma criança, ele disse que ele pensou, não, se ela está falando baixinho, é possivelmente que a criança deve estar dormindo. Ele disse, puxa vida, eu me descobri fazendo isso, que eu aprendi aqui na escola de encantadores. E aí me lembrei, eu até conversei o seguinte, por exemplo, a comunicação com o WhatsApp, qual é a melhor maneira de comunicação? Por voz ou por texto? Como? E pode alternar, o que é melhor? Esquece qual que é o melhor. Quem determina o melhor é o cliente. Quantas vezes você já deve ter acontecido, o mesmo cliente às vezes passa mensagem de texto, em outro momento passa de voz. Possivelmente, naquele momento ele não pode falar, escolher o texto, ou vice-versa, em algum outro momento ele está publicamente, não quer falar, ele quer botar texto. Então é muito simples, você está dialogando, o cara responde com voz, responde você com voz. Se ele bota mensagem de texto, você responde de texto. E aí vai, entende? Olha, antenado no cliente. O cliente é que dá a sinalização, qual é o mecanismo, né? É o mecanismo mais adequado. Uma outra coisa também que eu chamo a atenção é que o telefone, gente. Hoje o telefone, todos nós fazemos, mas tem que ter um cuidado, que o telefone é quase hoje uma invasão de domicílio, né? Por quê? Você, principalmente com o fornecedor, quando você liga para o cliente, você está ligando num horário, né, em um dia de sua conveniência. Mas será que é do cliente? Ele pode estar ali no meio de uma reunião, né? Ele pode estar ali numa situação, não. Então, é muito mais adequado. Pergunta pelo WhatsApp, posso ligar? Qual o melhor horário? Entende? Então, está surgindo uma nova etiqueta. Mais do que uma nova etiqueta, uma nova eficácia. Porque a pior coisa que pode acontecer para um fornecedor é chegar, abordar um cliente na hora errada. Na hora errada. É claro que isso não é uma ciência exata, você tem que fazer. Não, às vezes você tem que ligar mesmo, a depender, mas pare para pensar nisso, tá certo? Então, é o cliente que dá o ritmo da dança. Atenção, antenada, né? Por exemplo, a questão de empatia também, vou dar um outro exemplo meu. Nada melhor do que a nossa vivência, isso não tem preço. Eu tenho um projeto Encantar que eu desenvolvo, uma empresa de desenvolvimento de cultura de encantamento do cliente que dura de 3 meses a 6 meses, a depender do porte da empresa. 17 módulos, é um projeto completo que o objetivo é desenvolver uma empresa. Quem quiser mais informação, vai no meu site Sérgio Almeida Clientologia, que tem lá no YouTube também, na playlist Projeto Encantar, tem vários depoimentos, tá? E uma coisa eu aprendi. Por exemplo, eu tenho uma apresentação padrão de 1 hora, que eu mostro o que é o Projeto Encantar, todas as etapas, mostro os resultados, né? Mostro testemunhais, entro em detalhe. Mas aí, na prática, a gente percebe o seguinte, você vai para uma empresa grande, você tem lá o presidente, o diretor e também tem um RH. Só que são clientes diferentes, né? Aí no passado, até uns anos atrás, lá, né, eu fazia uma apresentação, eu digo, olha, eu preciso de 1 hora de vocês para detalhar tudo. Mas o presidente não tem 1 hora. O RH pode ter ou não. Então, o que é que eu fiz? Uma dica interessante, eu fiz a apresentação modular de 2 pedaços. Um é um núcleo central, estratégico, para todos. E o segundo eu digo, olha, aqui é uma questão operacional.
onde o diretor, o presidente, pode sair, que ele já vai ter o núcleo central, mas esse detalhamento o RH precisa ter. Entende? Percebeu o que é empatia? É olhar para o seu cliente, definir o tempo. Né? É uma coisa muito coisa. Quando eu tenho uma reunião com o cliente, eu pergunto qual o tempo que você tem disponível. Eu me encaixo ao seu tempo. 10, 15, 1 hora, 2 horas. Entende? Empatia. Isso é essência da comunicação. Sem isso, fica complicado. A gente desencanta e não tem resultado. Né? Por exemplo, ainda em empatia também, em comunicação adequada, tem um livro, Cliente Eu Não Vivo Sem Você, que é um clássico aí da experiência do cliente, e tem um exemplo lá que eu coloco também, que eu me deparei no dia a dia, sobre escolas, né? A comunicação em escolas, né? E nós fazemos a pergunta, quem é o cliente da escola? Isso é uma questão importante. Quem é o cliente da escola? Porque senão tem escola maravilhosa que faz um trabalho didático extraordinário, mas não comunica para quem assina o cheque, que é o pai. Tem outros que é marqueteiro, faz lá aquela festa de inauguração, faz uma coisa maravilhosa e está dando beliscão lá nos meninos. Os meninos pé da vida com aquela escola. Olha lá, você tem que agradar os dois. A quem paga, assina o cheque e também a galerinha que ele é formador de opinião. E se ele se zangar, ele vai sair de lá, que vai encher o saco do pai e da mãe. Não quero, não quero, não quero, e vai tirar. Por melhor que seja. Tá certo? Por melhor que... Então, cuidado. Por exemplo, eu já me deparei com muitas situações do pessoal fazer um jornalzinho para a comunidade. Faz um jornal que distribui para os alunos e para os pais. Resultado, vai desagradar os dois. Porque você não pode ter um foco que agrade os pais e os alunos ao mesmo tempo. Então, olha a falta de visão. Né? Então, quem é o cliente? Quem é o meu cliente? Essa é uma pergunta. A partir daí, definir o produto e a estratégia. Senão, a gente vai desagradar alguém, tá certo? Ainda sobre essa questão de comunicação e empatia, e uma história também interessante que eu me lembrei, eu fiz consultoria, já fiz... Vamos aprender mais e mais e fazer mais pelo cliente. Suzy, exatamente. Boa noite, Suzy. Obrigado. Legal, Leandro. Sejam bem-vindos. A turma está convidando outros aí. Chama mais aí, gente. Ainda nós temos aí 25 minutos. Legal. Obrigado, viu, pela audiência de vocês. Então, mostrando em consultoria, que eu sempre digo, nunca abri mão de consultoria, porque é o nosso grande laboratório, né? Apesar que palestra sempre foi mais produtivo, mas eu não acredito. Eu costumo dizer o seguinte: para mim, palestrante não é profissão. Você tem que ter uma função, tem que ter vivência, tem que ter experiência para chegar a explanar alguma coisa para alguém, né? Então tem que ter a barriga no balcão. Eu não acredito ninguém que não tenha a vivência, né? Que simplesmente fala. Neste momento o cliente precisa de mais empatia ainda, cada um tem um jeito diferente. Perfeito, Eduardo. Empatia é fantástico. Tem um livro, se der tempo eu vou mostrar sobre empatia. Depois você me passa o e-mail extraordinário de um pesquisador, acho que é americano, simplesmente genial. É como eu falei, para mim é o principal atributo hoje, diferencial na realidade. Então, sim, tinha uma empresa de um restaurante, aí foi que eu fiz uma consultoria, e lá tinha um problema sério. O problema sério era o chefe. Bicho arrogante, gente. O cara bom, tecnicamente perfeito, todo mundo adorava. Ele fazia um prato e o cliente, né, queria mexer alguma coisa. Não quero azeitona. Então ele cansava de dizer para a galera. Eu tive algumas conversas com esse cidadão, melhorou um pouco, não tanto. Não sei onde ele está, isso que Deus o tenha, não sei onde está. Ele dizia: o prato é meu, cliente não mexe no meu prato.
Esse ingrediente, se tirar, já não é o meu prato. Gente, isso não existe. É claro que você, como profissional, tem que mostrar direção, explicar. O agrodoce não pega com isso, fica melhor. Mas se o cliente quer comer farofa, farinha com macarrão, o problema é dele. Você só não vai permitir alertar se isso fizer um mal a ele. Então, vamos baixar a bola, né? E ver quem é que decide. Então, muita atenção para isso. Às vezes eu vejo que a área de gastronomia, que hoje está muita moda, né, cresce demais o ego, e o pessoal que está ali na linha de frente sofre o diacho, porque os clientes pedem para fazer qualquer ajuste e tem problema de recepção. Então essa galera aí precisa compreender que o cliente é a razão de ser e a razão do sucesso de todo e qualquer empreendimento, não apenas restaurante, tá certo? Ainda na empatia, por exemplo, a importância da comunicação, de uma empatia correta. Eu também tive uma situação na Avenida Paulista, lá em São Paulo, de um hotel, eu esqueci o nome, é o maior que tem ali na Paulista. Esqueci o nome, bem no meio, né? E um hotel que entra assim recuado. E eu me hospedei lá, estava fazendo um evento com um cliente, estava com horário apertado para ir para o aeroporto, né? Lá para Guarulhos, professor Maurício Werner, grande mestre, amigo, professor da Fundação Getúlio Vargas, no Rio aí. Quinta-feira vamos estar juntos, né? Em uma live aí, gente, anota, 8 horas da noite no canal do professor Maurício, que o nome Não Há Plano B. Muito legal, nós vamos debater. Maurício é uma referência da qualidade de serviço no Brasil aí. Obrigado pela sua presença aqui, Maurício. Até quinta-feira aí, convidando aqui a galera para estar junto, que eu sei que vamos fazer junto uma live monumental, tá certo? Muito bem. Então, voltando aqui, eu estava em São Paulo e de repente o táxi estava já com a porta aberta, me esperando, né? Não há plano B, exatamente. Legal. Suzy, aí segue aí Maurício Verne Filho, siga aí agora, você vai adorar um trabalho que ele faz aí. Principalmente na área de turismo. Muito bem, então eu cheguei e eu estava com muita pressa. Eu cheguei para ela, por favor, ela perguntou, o senhor quer o recibo, a discriminação, prestação de conta? Eu disse, eu quero. E eu disse, por favor, eu estou com pressa, eu estou com a viagem. E a moça era uma Nissei, né? E, gente, ela pegou o recibo e começou a dobrar, né? Eu me senti em uma exposição de origami, né? Dobrar com aquele jeitinho, dobrava um pedaço, pegou um envelope lindo, e eu dizer, pelo amor de Deus, me dá isso, eu quero ir embora. E ela não teve a menor sensibilidade de perceber. É claro que ela foi treinada a fazer o melhor, com jeitinho, aquela cultura, né, de entregar a coisa com jeitinho. Mas, pelo amor de Deus, pergunta ao cliente, pergunta se ele quer isso. Entende, gente? A falta de sintonia, a falta de empatia, que uma pessoa, mesmo bem intencionada, irrita o cliente. Então, são coisas que marcam aí. Muito bem, gente. Uma outra questão importantíssima é a questão da gente entender na comunicação, que eu falo na teoria de cliente de forma muito forte isso, que não existe realidade. No Teoria de Momento da Verdade, a gente coloca, não existe realidade, só existe percepção. Realidade é um mito, realidade é uma criação da nossa mente, realidade é um ponto de vista pessoal. Vamos deixar de arrogância e ter a humildade que ninguém domina tudo, nem entende tudo. E mesmo que seja um grande especialista, sempre tem um ângulo do cliente. E é esse ângulo que precisamos atingir, porque senão
a gente não comunica, né? Então, não existe realidade, só existe percepção, né? Eu tenho um exemplo que eu sempre coloco da minha região, eu gosto muito dele, que o pessoal fala, eu quero um bife mal assado, né? Junta a palavra mal assado com mal assado, né? Aquele bife sangrando. Eu sempre falo pro pessoal dos garçons, vem cá, me defina, que diacho é um bife mal assado? Para um é sangrando, para o outro é meio, é isso, é aquilo. Então pergunta ao cliente, abre a boca e pergunta ao cliente o que é ele. É a mesma coisa, um suco de laranja já está adoçado. Quem é você para dizer? Está muito doce sob o seu ponto de vista, mas você não vai dizer se está doce para o alguém. Tá doce, experimenta. Não está não, é impressão. Não é impressão, é percepção. Percepção é como gosto. A gente pode discordar, mas tem que respeitar. Acabou. O exemplo da segurança de banco, não tem cliente, tem suspeita. Eduardo, lê o livro, né? Cliente eu não vivo sem você. É verdade, a gente fala aí. Muito legal. Exatamente. O segurança de banco, a gente fala isso no livro. Ele não tem cliente, ele tem suspeito. Imagine a zorra que sai disso aí. Na verdade, muito bem lembrado aí. Muito bem, gente. E por aí vai, né? Por aí vai, é muito importante. E quando se fala em percepção também, tem um exemplo que eu fiz uma consultoria de uma grande empresa na área de saúde, e aí tinha uma das gerentes que era filha do proprietário, e aí viajamos com a cidade, é uma rede grande, e uma coisa interessante, quando eu chego naquele local, né, um pequeno hospital, e eu vejo, ela me pediu licença e foi conversar com um funcionário, um senhor bem antigo. Com você aprendi que eu não vivo sem você, meu cliente, Inés Cardoso. Minha amiga, muito obrigado, viu? E aí ela conversou, Sérgio, aguarda um pouquinho aí. E aí depois de uns 10 minutos eu aguardando, ela disse, olha, eu estou conversando. Com certeza, a qualidade do produto para o cliente é muito subjetivo. O que pode ser bom para você não pode ser para o outro. Perguntas inteligentes ao seu cliente sempre dá certo. Show! Exato, Adriana, é isso aí. Perfeito. E aí, eu conversando com ela, chegou, disse, Sérgio, na realidade eu nunca... Esse senhor foi o primeiro funcionário que a gente teve aqui há mais de 15 anos. Ele é o olho e os ouvidos do meu pai. Quando eu vejo aqui, ele sabe de tudo. Eu disse, eu peguei aquele gancho para depois deixar bem claro para ela, e ela compreendeu no processo do Projeto Encantar, que o olho do pai é o cliente, é a voz do cliente, é a implantação de um sistema de métrica, né? E não uma voz, uma leitura atrofiada de um senhor, por melhor intenção que fosse, por maior experiência, mas era um ângulo de todo um processo. E ela compreendeu, depois me agradeceu, depois de algum tempo, aquela cena que eu presenciei, e ela dando todo o foco naquele senhor como se fosse um verdadeiro representante do pai, e ele sabia de tudo que ocorria nos bastidores entre médico e tal. E certamente isso dava um direcionamento equivocado em ouvir só o senhor. A voz do cliente é a verdadeira voz da empresa. Muito bem, gente. Nós temos aqui mais 11 minutos, exatamente, estamos no planejamento certinho. E uma outra questão que eu queria falar é o seguinte, a falência da comunicação, que às vezes acontece. O que é falência da comunicação? No meu entendimento, muito claro, falência é a discussão. É uma coisa triste quando você vê alguém discutindo, seja quem for, particularmente com o cliente. Para mim é a falência, acabou, né? Fred, tudo bem? Então, é a falência. Presta atenção em duas pessoas discutindo.
Um casal, por exemplo. O que é que ocorre? Um fenômeno. Não há diálogo, só há monólogo. Se você pegar uma pessoa depois da discussão e perguntar, vem, você acalmou? Ok, você estava em uma discussão, me diga o que o outro falou. Ele não sabe. Porque na discussão há um fenômeno interessante. Você trava os ouvidos, você só fala. Então, se você quiser entrar numa discussão, ganhar ego, saber que é um marretado, melhor, tudo bem, faça isso. Mas você tenha certeza que nela você não vai resolver nada. Dá um tempo, silencia, recua, mas numa discussão não se resolve nada. Porque o diálogo é cessado. Então, o inteligente, ele recua, ele não discute. Ele não é como o rio, ele contorna, ele não discute. Então, presta atenção nessa questão que eu faço referência na discussão. Toda discussão é uma falência da comunicação. Por quê? Sem escutar, não tem como ter comunicação. Voltando à origem aqui da nossa live do nome comunicare. É o conceito da comunicare, né? A comunicação significa comunicare. Esse é um conceito que é uma palavra que vem do latim, significa pôr em comum. Enquanto quando alguém só fala e não escuta, não pode estar fazendo comunicare, né? E para encerrar, eu diria o seguinte, uma última questão, uma virtude da comunicação, que é a amorosidade, a forma, né, amorosa que traz uma boa intenção. Isso é fundamental, eu tenho insistido. Gente, no meu Instagram, na bio, tem um artigo que eu sugiro muito para você, um e-book de 7 páginas, gratuito, que eu fiz lancei na revista Venda Mais, que lançou o livro, a revista eletrônica, sobre sucesso do cliente, que a gente pega até do Harari, que fala uma questão das duas características, que era a característica da habilidade física e habilidade cognitiva, que agora foi roubada pela inteligência artificial. E a gente coloca lá que o terceiro vetor é a amorosidade. Vai lá, lê, você vai gostar, você vai ver, inclusive, qual a fonte disso, do sucesso do cliente. Isso tem mais de 2000 anos. Vá lá, baixe agora, você recebe no teu e-mail, você começa a ler. São apenas 7 páginas. Você vai gostar. Então, tem tudo a ver. Nesse momento, o grande diferencial é a amorosidade, é a capacidade de interagir, de ter empatia, de escutar o outro, de perceber que estamos aqui para ganhar dinheiro. Claro que sim, dinheiro é bom, realiza nosso sonho, mas se a gente não tiver a capacidade de ajudar e a intenção de fazer o melhor pelo outro e ganhar dinheiro como consequência, nós vamos nos dar mal nesse mundo que já está aí, principalmente acelerado pelo Covid-19. Tá certo? Então foi um grande prazer. Se alguém tiver uma pergunta, nós temos aí mais 6 minutos, né? Inclusive tem sempre na live a gente dá um presente, dá uma promoção. Por favor, me sigam aí no Sérgio Almeida Clientologia. Diariamente a gente sempre está agregando valor, é um compromisso meu há 2 anos, né? Vanessa Urbano, uma grande baluarte aí, promotora do atendimento de São Paulo. Ô Vanessa, é um prazer tê-la aqui. Muito bem. E então a oferta de hoje, você vai lá no meu story, tem um livrinho dos meus 10 filhotes, né? A arte de cuidar do cliente, o dicionário de clientologia, são 370 páginas ilustradas, né? E durante 24 horas nós estamos fazendo uma promoção aí para vocês particularmente de apenas 50%. Ou seja,
tá por apenas R$ 18, você pega esse material, você compra seguro aí pelo Hotmart e recebe agora pelo seu e-mail. Ah, Suzy está dizendo que tem. E amo. Olha aí, obrigado. Realmente, ele interessante, é um dicionário de A a Z. Não é, eu acabei em V. Eu acabei em V porque o último verbete é você. E tem uma frase do maravilhoso, está dizendo aí Vanessa, Ayrton Senna. Quando eu cheguei nessa frase, eu disse, não posso mais continuar em homenagem dele. Então é o único dicionário que vai até V. Ele não passa disso. Então tá aí, você vai no Story lá e você tem um link lá, você entra na página do Hotmart e adquire esse livro. Eu tenho certeza que você vai adorar ele, tá certo? Muito bem, gente, e qualquer coisa, estamos aqui sempre às terças-feiras, a gente tem esse compromisso aí, e diariamente no nosso Instagram, Sérgio Almeida, Clientologia. Agradeço, se não tem mais, agradeço a vocês, desejo uma excelente noite, e sempre tenho dito, vamos à vida. Estou usando o Insta de minha esposa, Cleo Sampaio, e é Paulo Sampaio, seu colega do CAV, gostei. O Paulo, ele me falou hoje no grupo do colégio que iria entrar. Legal, Paulo, puxa vida, que prazer tê-lo aqui, né? E então, gente, é um prazer muito grande, né? Nós estamos aí desenvolvendo esse trabalho, qualquer coisa conte comigo, nós estamos todos os nossos contatos aí no Insta. Enfim, como eu estava falando, o momento, a vida demanda a gente, nós vivemos uma situação muito especial, mas é preciso encarar com coragem, né? Com coragem, a vida demanda a coragem vem do coração, né? Não é da razão, a coragem vem do coração, e é necessário aí a turma estar na linha de frente com muita coragem e ao mesmo tempo com muita prudência, porque nós somos maiores do que esse vírus aí, que não é tão nocivo se a gente entender, ver por um lado poliana e perceber que ele também está trazendo uma grande oportunidade de aprendizado para a raça humana, né? Então, muito obrigado a cada um de vocês, até a próxima aí, se Deus quiser, se cuida, fica com Deus. Até a próxima. Tchau.